Você sabia? Viver para sempre não é mero sonho. Felicidade na Terra, não parece possível usufruí-la, mesmo que seja apenas por pouco tempo. A doença, a velhice, a fome e o crime, para se mencionarem apenas alguns dos problemas, muitas vezes tornam a vida miserável. Por isso, talvez diga que falar sobre viver para sempre num paraíso na Terra significa fechar os olhos à realidade. Talvez ache ser perda de tempo falar sobre isso, e que viver para sempre é apenas um sonho. Sem dúvida, a maioria das pessoas concordariam com isso. Mas, então, por que podemos ter tanta certeza de que poderá viver para sempre num paraíso na Terra? Por que podemos crer que a vida eterna não é apenas um sonho? Por que podemos crer nisso? Podemos crer nisso porque o Poder Supremo, o Deus Todo-Poderoso, preparou a Terra com todo o necessário para satisfazer os nossos desejos. Fez a Terra absolutamente perfeita para nós. E criou o homem e a mulher da melhor maneira possível, para usufruírem vida ao máximo neste lar terreno, para sempre. Leia o Salmo 115, 16. Os cientistas já sabem por muito tempo da faculdade do corpo humano de se renovar. As células do corpo humano, por meios maravilhosos, substituem-se ou então se regeneram, conforme a necessidade. E parece que este processo de autorrenovação deveria prosseguir para sempre. Mas isso não acontece, e esta é uma das coisas que os cientistas não conseguem explicar. Ainda não compreendem plenamente por que as pessoas envelhecem. Dizem que, sob condições adequadas, os humanos deviam poder viver para sempre. Leia o Salmo 139, 14. Mas, será que o propósito de Deus é realmente que as pessoas vivam felizes para sempre na Terra? Se for, então a vida eterna não é mero desejo ou sonho, realizar-se-á com certeza. O que diz sobre isso a Bíblia, o livro que fala sobre os propósitos de Deus? Ela chama a Deus de formador da terra e aquele que a fez, e acrescenta: aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Leia na Bíblia, Isaías 45, 18. Acha que a terra já está agora habitada assim como Deus queria? É verdade que há pessoas morando quase em todas as partes da terra. Mas, vivem juntas em felicidade como família unida, do modo bom que o Criador intencionava para elas. O mundo hoje está dividido. Há ódio. Há crime. Há guerra. Milhões de pessoas passam fome e estão doentes. Outras têm preocupações diárias com moradia, emprego e finanças. E nenhuma destas coisas dá honra a Deus. Assim, pelo visto, a Terra não está sendo habitada do modo como o Deus Todo-Poderoso pretendia originalmente. Depois de criar o primeiro casal humano, Deus o colocou num paraíso terrestre. Queria que usufruísse a vida para sempre na Terra. Seu propósito era que os dois estendessem o seu paraíso sobre toda a Terra. Isto é demonstrado nas instruções que lhes deu: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra. E sujeita-aí a leia na Bíblia Gênesis 1 e 28. Sim, o propósito de Deus era que a terra inteira, com o passar do tempo, viesse a estar sob o controle de uma família humana justa, na qual todos vivessem juntos em paz e felicidade. Embora o primeiro casal humano desobedecesse a Deus, mostrando-se assim indigno de viver para sempre, o propósito original de Deus não mudou. Tem de se cumprir. Leia Isaías 55, 11. A Bíblia promete: os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo o sempre. Leia na Bíblia o Salmo 37, 29. A Bíblia fala muitas vezes sobre o arranjo de Deus, de dar a vida eterna aos humanos que o servem. João 13, 14 ao 16 e o 36. Isaías 25, 8. Apocalipse 21, 3 e 4. O desejo de viver, onde podemos realmente sentir-nos felizes de que o propósito de Deus é que vivamos para sempre. Pois, pense um pouco, se tivesse de decidir, em que data escolheria morrer? Não a pode escolher, não é verdade? Você não quer morrer, nem o quer qualquer outra pessoa normal que tem certa medida de saúde. Deus nos fez com o desejo de viver.
não com o desejo de morrer. A Bíblia diz a respeito da maneira que Deus criou os humanos: pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Eclesiastes 13:11. Que significa isso? Significa que em geral as pessoas desejam continuar a viver, sem morrer. Por causa deste desejo de um futuro infindável, os homens já por muito tempo procuram um meio de permanecer jovens para sempre. Onde é que os humanos normalmente querem viver para sempre? No lugar onde se acostumaram a viver, aqui na Terra. O homem foi feito para a Terra e a Terra para o homem. Leia Gênesis 2, 8 e 9 e o 15. A Bíblia diz: Deus fundou a terra sobre os seus lugares estabelecidos. Não será abalada, por tempo indefinido ou para todo sempre. Salmo 104, 5. Visto que a terra foi feita para durar para sempre, então o homem também devia viver para sempre. Um Deus amoroso certamente não criara os homens com o desejo de viverem para sempre, tornando depois impossível que satisfizessem este desejo. 1 João 4, 8, Salmo 133, 3. A espécie de vida que você deseja. Olhe para a imagem ao lado. Que espécie de vida usufruem essas pessoas? Gostaria de ser uma delas? Claro que sim. Dirá. Veja quão saudáveis e jovens parecem. Se alguém lhe dissesse que essas pessoas já vivem há milhares de anos, acreditaria nisso? A Bíblia diz que os idosos se tornarão novamente jovens, que os doentes serão curados, e que os coxos, cegos, surdos e mudos serão aliviados de seus padecimentos. Quando Jesus Cristo esteve na terra, ele realizou muitos milagres de curar os doentes. Com isso ele mostrou como, em tal tempo glorioso não muito distante, restabelecer-se-á a saúde perfeita a todos os viventes. Jó 33, 25, Isaías 33, 24, e capítulo 35, versos 5 e 6, Mateus 15, 30 e 31. Veja que lindo jardim! Conforme Cristo prometeu, é realmente um paraíso, similar ao que foi perdido pelos desobedientes primeiro homem e primeira mulher. Lucas 23 e 43. E note a paz e a harmonia existentes. Pessoas de todas as raças, da negra, da branca e da amarela, vivem como uma só família. Até mesmo os animais são pacíficos. Veja a criança brincando com o leão. Mas não há motivo para se ter medo. O Criador declarou sobre isso: o próprio leopardo se deitará com o cabritinho, e o bezerro, e o leão novo jubado, e o animal cevado, todos juntos, e um pequeno rapaz é que será o condutor deles. E até mesmo o leão comerá a palha como o touro. E a criança de peito há de brincar sobre a toca da naja. Isaías 11, 6 ao 9. No paraíso que Deus intenciona para os humanos haverá todos os motivos para se ser feliz. A terra produzirá bons alimentos em abundância. Ninguém mais passará fome. Leia na sua Bíblia, o Salmo 72, 16, e 67, 6. As guerras, os crimes, a violência e até mesmo o ódio e o egoísmo serão coisas do passado. Sim, terão desaparecido para sempre. Salmos 46, 8, 9, e 37, 9 a 11. Acha que tudo isso seja possível? Ora, considere o seguinte: se estivesse ao seu alcance, acabaria com todas as coisas que causam o sofrimento humano. E produziria as condições ansiadas pelo coração humano. Naturalmente que o faria. Nosso amoroso Pai Celestial fará exatamente isso. Satisfará as nossas necessidades e os nossos desejos, porque o Salmo 145, 16 diz a respeito de Deus: abres a tua mão e satisfazes o desejo de toda coisa vivente. Mas quando acontecerá isso? As grandiosas bênçãos são iminentes. Para tornar possível essas excelentes bênçãos na terra, Deus promete acabar tanto com a iniquidade como com os que a causam. Ao mesmo tempo, protegerá os que o servem, porque a Bíblia diz: o mundo está passando, e assim também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2:17. Que mudança! O fim do mundo não significará o fim de nossa terra.
Antes, assim como aconteceu no dilúvio global nos dias de Noé, significará apenas o fim das pessoas más e de seu modo de viver. Mas aqueles que servem a Deus sobreviverão ao fim. Daí, na terra purificada, ver-se-ão livres de todos os que querem prejudicá-los e oprimi-los. Mateus 24, 3, 37 a 39. E Provérbios 2, 21 e 22. Mas alguém talvez diga: as condições estão piorando, não melhorando. Que certeza podemos ter da iminência desta grande mudança? Jesus Cristo predisse muitas coisas às quais seus futuros seguidores deveriam estar atentos para saber que chegará a hora de Deus acabar com o mundo. Jesus disse que os últimos dias deste sistema seriam marcados por coisas tais como grandes guerras, escassez de víveres, grandes terremotos, crescente violação da lei e aumento da falta de amor. Mateus 24, 3 ao 12. Ele disse que haveria angústia de nações, não sabendo o que fazer. Lucas 21 e 25. A Bíblia diz também adicionalmente: nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar, 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Não são estas as condições que agora presenciamos. Muitos dos que estudam os acontecimentos mundiais dizem que é iminente uma grande mudança. Por exemplo, o editor do jornal Herald de Miami, Estados Unidos, escreveu: qualquer pessoa com um pouco de lógica pode juntar os eventos cataclísmicos dos últimos poucos anos e ver que o mundo está num limiar histórico. Isso mudará para sempre a maneira de viver dos homens de maneira similar. O escritor estadunidense Lewis Mumford disse: a civilização vai por água abaixo. Decididamente. No passado, quando civilizações iam por água abaixo, era um fenômeno relativamente local. Agora, com o mundo mais entrelaçado e ligado pelas comunicações modernas, quando a civilização vai por água abaixo, o planeta inteiro vai também. As próprias condições no mundo atual mostram que vivemos agora no tempo em que está prestes a acontecer a destruição do inteiro sistema de coisas. Sim, dentro em breve, Deus limpará a terra de todos os que a arruinariam. Apocalipse 11 e 18. Eliminará os atuais governos, abrindo caminho para o seu governo justo que regerá toda a terra. Este é o governo do reino pelo qual Cristo ensinou seus seguidores a orar. Daniel 2 e 44, Mateus 6, 9 e 10. Se você amar a vida e desejar viver para sempre na terra, sob o governo de Deus, então terá de apressar-se para obter conhecimento exato de Deus, de seus propósitos e de seus requisitos. Jesus Cristo disse em oração a Deus: isto significa vida eterna, que absorvam o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17, 3. Quanta alegria nos dá saber que poderemos viver para sempre, que isso não é apenas um sonho. Mas, para obtermos esta bela bênção de Deus, precisamos aprender sobre um inimigo que procura impedir que obtenhamos essa bênção. Fim do primeiro vídeo. Não deixe de assistir ao vídeo seguinte com o tema: um inimigo da vida eterna.